O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, neste dia, o Senhor nos concede na nossa novena celebrarmos esta festa dos santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Antes de entrarmos ainda um pouco no tema que foi nos proposto, conversarmos nesta noite, acredito ser importante uma breve palavra também sobre esta festa que celebramos. Este dia que celebramos esses anjos de Deus, onde o nosso olhar hoje se volta para celebrar estes seres criados por Deus, esses seres que nos apontam para Deus, esses seres que são instrumentos de Deus para a nossa vida. Quando celebramos os anjos, voltamos nosso olhar para uma realidade criada por Deus, que é uma realidade do mundo, podemos dizer, espiritual. Deus criou seres vivos, nós, materiais, e também seres espirituais, que são os anjos. E os anjos de Deus, eles glorificam o nome do Senhor, como vimos no Evangelho. Veremos o Filho de Deus com anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Então, os anjos de Deus são esses seres que cantam os louvores de Deus, que glorificam a Deus. E eles nos ajudam também na nossa vida a vivermos esta glorificação de nosso Deus. Eles nos apontam para uma realidade espiritual, de que a nossa vida não é somente esta realidade material, mas que vivemos também uma dimensão espiritual na nossa vida. E os anjos nos apontam para isso, e são esses intermediários que o Senhor coloca ao nosso dispor, para nos servir no caminho de glorificação a Deus. E nós devemos pedir a Deus a intercessão desses anjos, para que nós possamos compreender que muitos combates que nós travamos na nossa vida, nós achamos que podemos combater uns contra os outros. Na verdade, existem combates espirituais que nós vivemos, que os anjos são esses intermediários da graça de Deus. Por que eu falo assim, essa dimensão de combatermos uns contra os outros? Porque, na verdade, nós vamos conversar um pouco sobre o tema da paz em comunidade, da paz que nós vivemos em família, a paz que o Senhor nos dá, que é o dom do ressuscitado, o ressuscitado que soprou seu Espírito sobre os apóstolos, que derramou a sua paz nos nossos corações. E esta paz que nós recebemos de Deus, somos chamados a viver de uma maneira encarnada,
Esta paz, ela se encarna também nos nossos relacionamentos, no nosso convívio. A paz que recebemos do Senhor não deve ser uma paz abstrata, mas uma paz que nós possamos ver concretamente nos nossos relacionamentos. Nós temos uma graça quando vivemos em igreja, que é vivermos com pessoas tão diferentes umas das outras, não é verdade? A pessoa do seu lado é igual a você? Não, é bem diferente, não é? Ou seja, nós somos diferentes, ninguém nasceu igual ao outro. Somos pessoas diferentes. Muitas vezes corremos o risco de querermos que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Muitas vezes podem surgir conflitos no nosso meio, né? Nós todos somos imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, Deus é amor e nos chama também a vivermos este amor entre nós. Este amor que gera a verdadeira paz. E o outro diferente de mim, na verdade, ser diferente não deve ser uma ameaça para nós. A diferença, ela nos complementa. O outro é diferente de mim. Ele tem uma maneira de ser diferente, uma maneira de agir diferente. E esta maneira de ser diferente nós devemos encarar não como uma ameaça para nós, mas como um grande dom. Bendito seja Deus porque o outro é diferente de mim. Bendito seja Deus porque Ele traz dons que eu não trago. Mas Deus também nos dá também dons que talvez o outro não tenha. Não para ficarmos comparando uns com os outros, mas para que esses dois juntos possam servir melhor ao reino de Deus. Porque nós nos complementamos na nossa diferença. Entendendo, meus irmãos, esta complementariedade, nós vamos viver mais facilmente o dom da paz entre nós. E a paz entre nós, a paz ela é fruto da reconciliação. Então é necessário também, nos conflitos que podem surgir entre nós, pedimos ao Senhor o dom da reconciliação, o dom de perdoarmos o nosso irmão. Muitas vezes trazemos feridas no nosso coração, mágoas talvez de relacionamentos uns com os outros, e às vezes nos escondemos querendo viver como se o outro não existisse. Na verdade, o Senhor nos convida para nos dar este dom da paz, a nos colocarmos diante também deste conflito, assumirmos de fato os conflitos que possam existir entre nós, mas que nestes conflitos a última palavra seja a do amor, a última palavra seja a da reconciliação. Se o outro me feriu, se o outro fez algo que atingiu minha vida, devemos pedir ao Senhor a graça de vivermos aquilo que nós mesmos recebemos de Deus. Quando nós vamos nos confessar, o que é que nós recebemos de Deus? A misericórdia, não é? O perdão dos nossos pecados. Nós chegamos diante de Deus como aqueles que ofenderam o Senhor, que ofendemos a Deus com nossos pecados. Nós recebemos a absolvição, a remissão dos nossos pecados. Acredito que nos nossos relacionamentos devemos pedir também a Deus esta graça de absolvermos o nosso irmão daquilo que ele fez contra nós, de perdoarmos, de olharmos para ele e dizermos: tu não carrega mais o peso que tinha sobre ti do que tu fez comigo, porque eu te perdoei. Assim como Cristo me perdoou, Cristo me absolveu. Quando eu saio da confissão, os pecados ficaram para trás, foram mergulhados na misericórdia de Deus. Assim, meus irmãos, devemos também acreditar nos nossos relacionamentos, que é possível que sejam restaurados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Precisamos pedir a Deus este olhar de misericórdia, este olhar que vê o outro e sabe que ele é limitado, mas por isso perdoa. E o perdão é uma graça de Deus, é um dom de Deus, nós recebemos dele. E assim devemos pedir que o Senhor nos dê um coração semelhante ao dele, que o Senhor nos dê um coração que saiba perdoar, um coração que saiba transcender os desafios, as dificuldades que nós encontramos,
E assim, meus irmãos, nós vamos gozar deste dom da paz. Este dom da paz vai reinar no nosso coração. A paz, ela é fruto de uma verdadeira reconciliação. Do coração que vive reconciliado com Deus, consigo mesmo e com os outros. Que os anjos de Deus neste dia possam interceder por nós, para que o Senhor nos ensine a amarmos, para que o Senhor nos ensine a vivermos a santidade nos nossos relacionamentos, a sabermos acolher aqueles que são difíceis, os mais difíceis, que o Senhor nos ensine a ter um coração de amor, um coração de atenção, de cuidado, porque o Senhor não rejeita ninguém. E quem somos nós para nos rejeitarmos uns aos outros? Muitas vezes corremos o risco de deixarmos alguns como que excluídos da nossa comunidade por determinadas fraquezas, dificuldades. Nós devemos pedir ao Senhor esta graça, desse coração misericordioso, porque foi isso que recebemos de Deus, a misericórdia. Que o Senhor nos conceda esta graça e possamos celebrarmos juntos, como cantamos no começo, antes da missa, foi cantada a música. Qual foi a música? Quero te dar paz do meu Senhor, Que possamos celebrar esta paz do nosso Senhor, darmos a paz uns aos outros, celebrarmos este grande dom que nós recebemos de Deus e que nós vivemos concretamente uns com os outros. Que o Senhor nos fortaleça com seu Espírito neste dom, neste dia, de modo especial, pela intercessão dos santos arcanjos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.